Meus irmãos, a paz do Senhor para a igreja. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Deus seja louvado. Voltar a essa igreja é um privilégio para mim. Confesso que já deve ter mais ou menos uns 6 anos que eu estive aqui. E voltar a ver o meu amigo pastor Walter foi algo que estremeceu o meu coração. No ministério a gente tem disso, a Bíblia diz que há tempo de juntar e tempo de espalhar. O pastor Walter foi um pastor que eu conheci nas minhas andanças aqui para o estado do Rio de Janeiro, ainda itinerante em São Paulo. Eu tive o privilégio de conhecê-lo no ano de 2015. Eu me lembro quando eu vim a essa casa de oração, ainda solteiro, na itinerância, não tinha nem a minha esposa, minha filha. E aí Deus preparou uma esposa para mim aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós já estamos com 7 anos de casado. E já tem 7 anos que eu estou morando aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, através de Jesus aqui nesse estado, Deus me deu uma família, Deus me deu um ministério. Só de pé, Charlene. Essa é minha esposa Charlene. Ela era batista da Igreja Nova Jerusalém, uma igreja bem conhecida aqui no Rio de Janeiro, que tem aqueles hinos. Hoje foi até cantada a nossa igreja de manhã também, uma igreja conhecida aqui. E eu, itinerante da Assembleia de Deus, vim para o estado do Rio de Janeiro. E hoje eu sou pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Onde a gente já ouviu falar do pastor Paulo César Brito, que é bem conhecido aqui também no Rio de Janeiro. Eu sou pastor dessa igreja. E nessa semana, deve ter mais ou menos um mês que o pastor Walter entrou em contato comigo, mais ou menos por aí. Me fez o convite, eu fiquei muito feliz em saber que o nosso querido pastor está continuando no ministério, está aqui com a sua amada igreja, pastoreando, e hoje comemorando 13 anos de existência. Isso é motivo de você glorificar a Deus. A Bíblia diz que as portas do inferno ela não prevalecem contra a obra do Senhor. E aqui nós estamos para transmitir um pouco da porção da palavra de Deus para a amada igreja. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por gentileza. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus com os irmãos. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, do 35 ao 38. Evangelho segundo escreveu Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 9, do 35 ao 38. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim, meus irmãos. Eu estou com a tradução Nova Almeida atualizada, é um pouquinho diferente da tradução dos irmãos, mas o significado é o mesmo, tá bom? Está escrito assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Verso 36. Ao ver as multidões, ou vendo a multidão, Jesus compadeceu-se dela, ou teve compaixão por elas. Por quê? Porque estavam aflitas, esgarradas e exaustas, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Verso 37. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Outra tradução que eu estou lendo aqui: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Verso 38. Por isso, rogai, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai,
pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Querida igreja do Senhor, baseado nesses versículos que eu acabei de citar para a igreja aqui nesse exato momento, eu gostaria, com muita simplicidade e humildade, transmitir uma mensagem para a igreja sobre esse tema: a compaixão de Jesus. A compaixão de Jesus. Observe que o personagem principal aqui da nossa história nada mais é do que a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom nós lembrarmos, meus amados irmãos, que quando Mateus, o evangelista, escreve essa porção bíblica, essa história que aconteceu no ministério de Jesus, Jesus aqui já havia sido tentado pelo diabo no deserto. Jesus aqui já havia reunido seus 12 discípulos. E Jesus aqui já havia feito também diversas curas durante seu ministério. Se nós formos observar aqui o capítulo anterior, a Bíblia fala usando o discípulo, o homem chamado Mateus, no capítulo 8, que Jesus havia curado um leproso. No capítulo 8, verso 5, Jesus havia curado o servo de um centurião. No capítulo 8, verso 14, Jesus havia curado a sogra de Pedro. No capítulo 8, verso 18, Jesus tinha colocado à prova algumas das pessoas que queriam segui-lo. No capítulo 8, verso 23, Jesus acalma uma tempestade. No capítulo 8, verso 28, Jesus havia curado 2 endemoniados na cidade de Gadara. No capítulo 9, no verso 1, Jesus havia curado um paralítico em Cafarnaum. No capítulo 9, verso 9, Jesus tinha chamado Mateus, o cobrador de impostos, para ser discípulo. No capítulo 9, verso 14, Jesus havia falado da questão do jejum. Então Jesus vem dando várias orientações à multidão que o seguia. Jesus estava fazendo várias curas, libertações. Jesus falou acerca da ressurreição de uma filha de um chefe da sinagoga. Quando Mateus chega no capítulo 9, no verso 35, o texto diz que o homem chamado Jesus, ele foi incansável durante seu ministério. A Bíblia diz que Jesus percorria cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando a todo tipo de doenças e enfermidades. Então Jesus aqui, querida igreja, ele está dando início à sua terceira viagem missionária de pregação na Galileia. E é bom nós apontarmos aqui que o verso 35 começa primeiro, Jesus percorrendo a todas as cidades. Jesus mapeou toda a cidade a qual ele havia de anunciar a mensagem, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, primeiro, pregando nas sinagogas. Jesus foi o maior ensinador e o maior pregador e missionário que a humanidade já viu. Nenhum homem, queridos pastores, pregou como Jesus pregou. Nenhum homem ensinou como Jesus ensinou. Nenhum homem teve a sua vida voltada para o reino como Jesus teve. Jesus foi incansável durante o seu trajeto missionário. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui, Jesus prega nas sinagogas, Jesus fala acerca do reino, e Jesus está curando a todo tipo de doenças
doenças e enfermidades. Jesus, ele não conseguia ficar normal quando via uma pessoa enferma na sua frente. Ele estendia as mãos e o mal era expelido na hora. Por quê? Porque a autoridade de Jesus sempre será a maior. Quando Jesus chega, a enfermidade não resiste, o mal não resiste. Por quê? Porque ele tem o poder para curar, para transformar e para dizer para a enfermidade: vai embora, porque a autoridade máxima chegou. E quando a autoridade máxima chamada Jesus chega, a enfermidade não resiste. Só que durante, queridos irmãos, o ministério de Jesus fazendo todas as suas honrarias, porque para isso ele veio a esse mundo, para salvar o que se havia perdido. Jesus, ele está numa empreita praticamente sozinho, ensinando ainda os seus discípulos ainda eram novos convertidos. No entanto, dessa vez o mestre não estava sozinho na tarefa da evangelização. Ele convocaram os seus discípulos para essa obra. O motivo que levou Jesus a empreender essa nova jornada de cansativas pregações fica patente nas breves, mas porém eloquentes palavras de Mateus, dizendo, verso 36: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então olhe bem para mim aqui, meus irmãos. Curar é importante, libertar as pessoas dos espíritos malignos é importante, mas a priori de Jesus é ensinar a ovelha no caminho que ela deve andar. Você vê isso estarrecido no Evangelho. As multidões seguiam Jesus pelo que Jesus fazia. Na verdade, tinha 3 tipos de multidões que seguiam Jesus. Tinha aquela multidão que seguia Jesus pelo alimento que Jesus fornecia para eles. Tinha aquela multidão, no contexto a qual estou lendo aqui, que seguia Jesus pelas curas que Jesus efetuava com interesse. Mas também tinha aquele outro tipo que seguia Jesus não pelo que Jesus poderia oferecer, mas sim pelo que Jesus é, o autor e consumador da nossa fé. Certa vez, Jesus, no meio do seu ministério, pergunta aos seus discípulos: quem diz a multidão que eu sou? A multidão não sabia diagnosticar, não sabia ver quem era Jesus. Uns estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és um dos profetas, outros estão dizendo que o Senhor ressuscitou dos mortos. Aí Jesus pega e pergunta para os discípulos: mas e vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Houve um silêncio no colégio apostólico. Ninguém pôde responder. De repente o Espírito Santo entra na vida de Pedro. Pedro se levanta no meio dos 12 e disse: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, tu és o Salvador da humanidade. Tu és o meu mestre, tu és o meu guia, tu és o meu redentor, tu és tudo para mim. Então a necessidade de Jesus, em princípio, não é curar. Porque curar depois novamente vai morrer normal. Mas o que Jesus quer da multidão que o segue é o conhecimento. O conhecimento é algo que ninguém tira de você. Isso que o texto está dizendo, pastor. Ao ver a multidão, Jesus se compadeceu delas, porque ovelhas sem pastor, sem aprisco. Quando Jesus vê essa falha no judaísmo, como ovelha que não tem pastor, Jesus aqui está fazendo uma crítica aos líderes da nação judaica, que havia desamparado o povo e sobrecarregando-os com práticas religiosas sem sentidos e ineficazes. Eles eram guias cegos, conduzindo cegos para o abismo. Em vista de tudo isso, o coração amoroso de Jesus, cheio de compaixão do bom pastor, se enchia de uma profunda e justificada tristeza. Jesus tinha todos os motivos para desanimar, sim ou não? Eu estou sozinho. O Pai me enviou aqui. Eu estou iniciando tudo sozinho. Mas longe de desanimar com tal situação, Jesus recorreu a uma estratégia para salvar aquelas ovelhas, desgarrar
27. Então, Jesus olha para os seus discípulos e disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqui que entra eu e você na história. Primeiro, prerrogativa de discípulos. Jesus se dirige aos discípulos e não para a multidão. Jesus tem compaixão, mas para os discípulos, Jesus ordena uma missão. Para realizar essa missão, tem que ser discípulo, tem que reconhecer o Mestre Jesus como o único e suficiente Salvador. Imagine, querido pastor, se Jesus não chega para os discípulos e fala assim: olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu estou transmitindo autoridade para vocês. Eu vim preparar, mas vocês vão fazer coisas maiores do que as minhas. Eu vim para dar um exemplo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o que eu vou entregar para vocês, discípulos, que vão representar o meu reino aqui na terra, vocês vão fazer coisas maiores do que a minha. Vocês vão fazer coisas extraordinárias. Vocês vão ser meus representantes aqui na terra. Enquanto Deus não mandava outros trabalhadores, Jesus, sem perda de tempo, ele enviou os apóstolos para ceifar com ele, para ele, a preciosa e abundante colheita. Deus conta com essa igreja. Deus conta com o corpo diaconal. Deus conta com o pastor dessa igreja para arrebentar o inferno e encher essa igreja de almas preciosas para o reino de Deus. Quando pode levantar a sua mão e glorificar a Jesus essa noite, meus irmãos? Para isso, Jesus o havia escolhido. A escolha de Jesus dos discípulos não foi uma escolha sem propósito. Porque não tem sentido Jesus escolher 12 homens e desses 12 homens não fazerem nada. Então Jesus foi o maior mestre ensinador. Jesus escolhe pessoas simples, humildes, pessoas que não tinham nem muita letra, e Jesus escolheu a dele de antemão e preparado para a ceifa. Não existe possibilidade de fazer essa missão despreparado. Tem que ter um preparo, tem que ser discípulo. Jesus conta conosco. O que é que o mestre faz? Para mim enviar os meus discípulos para o campo missionário, eu preciso do seu exemplo, sim ou não? Eu preciso dar o exemplo. Eu preciso ser professor deles. Capítulo 10, verso 1. Olha o que o texto diz, lê comigo na sua Bíblia. Tendo Jesus chamado os 12 discípulos, não é o que eu estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, deu-nos o quê? Autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar. Primeiro ponto. Eu vou inaugurar o ministério de cura e libertação. Nenhuma religião tem esse poder como o Evangelho tem. Jesus foi o primeiro que expulsou. Jesus foi o primeiro que libertou, porque a autoridade do alto estava sobre a vida dele. Jesus é o Filho de Deus, é o ungido de Deus, e ele veio para desfazer as obras do diabo. Sabe por quê? É por isso que o diabo tenta se andar com a nossa família, tenta se andar com nossos filhos. Ele não pode, porque sobre a nossa vida não vale encantamento. Nós somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus, e nós temos a autoridade de Deus sobre a nossa vida para repreender os espíritos malignos. Jesus chama, pastor Paulo, os seus discípulos: vem cá, eu sou o primeiro, eu vim para isso, eu estou entregando autoridade para vocês expulsarem qualquer tipo de demônio. Segundo ponto, e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Recapitulando, no capítulo 9, verso 35, Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Primeiro, ensinando nas sinagogas. Segundo, pregando o evangelho do reino. E terceiro, curando todo tipo de doenças e enfermidades.
Agora no capítulo 10, verso 1, Jesus entrega autoridade aos seus discípulos sobre os espíritos imundos para expulsar. Segundo, Jesus entrega autoridade para curar todo tipo de doenças e enfermidade. Você tem isso dentro de você. A autoridade não é para apóstolo. A autoridade não são para nós, somente somos pastores. A autoridade é para você que segue Jesus. Jesus conta com você para essa seara. Jesus conta com você para ajudar o pastor, para incendiar o bairro de Realengo e resgatar essas vidas que precisam encontrar Jesus. Aí posteriormente, olha a autoridade que Jesus dá para a igreja. Ele dá todo esse poder e depois ele dá o quê? O poder de administrar as ordenanças da fé, o batismo nas águas. Jesus mesmo nunca batizou e ele deu autoridade para a igreja para fazer isso. Jesus nunca batizou ninguém. E ele deu isso. Ministrar a ceia do Senhor, Jesus ministrou, foi o exemplo, deu autoridade para a igreja fazer isso. Antes de enviar os apóstolos às cidades e aldeias da Palestina, Jesus deu regras práticas e concretas que lhe serviriam de orientação em um ministério tão importante, embora o conteúdo dos versículos seja comum nos 3 evangelhos sinóticos, o de Mateus, o de Marcos e o de Lucas. O de Mateus é bem mais completo, como sempre, o que acontece no tocante ao discurso do Salvador. Primeiro, Jesus estabeleceu, antes de mais nada, em termos primeiros negativos e depois positivos, os limites dentro dos quais os discípulos exerceriam o ministério de apóstolos, os quais deveriam passar até que recebesse nova ordem. Bota para mim, por gentileza, no telão, Mateus capítulo 10, do 5 ao 6. Jesus põe alguns pontos negativos e alguns pontos positivos, no início, no prelúdio, no começo de tudo. Mateus capítulo 10, versos 5 e 6. Jesus enviou esses 12, mas aqui está bom de Bíblia, hein? E deu as seguintes instruções. Por isso que eu gosto do reino de Deus. O reino de Deus tem instruções, tem ética, tem princípio. O princípio vai ser isso aqui. A didática, a aula prática é isso aqui. Não tomem o caminho que leva aos gentios. Meu ponto. Nem entre nas cidades dos samaritanos. Segundo ponto. Mas dê preferência. Olha aqui o cuidado de Jesus. Olha aqui a exatidão de Jesus. Mas dê preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse é o começo. Você faz o que eu estou dizendo aqui. As instruções é essa. Eu não quero que você tome o caminho dos gentios. Isso é depois. Vou levantar o apóstolo Paulo, ele vai fazer esse trabalho. Vocês são judeus, certo? Entra por aqui. Segundo, não negativo. Nem entre nas cidades dos samaritanos. Eu vou ter uma conversa com a mulher do poço. Eu pessoalmente vou falar para ela que eu sou o Salvador. E através da minha vida eu vou ganhar todos os samaritanos para a glória de Deus Pai. Porque a sabedoria de Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus era das multidões, ele era tete a tete, face a face com uma mulher. Quando os discípulos viram Jesus conversando com uma mulher, ainda mais samaritana, mulher dá de beber. Como pode ser tu judeu, pega beber amigo sua mulher samaritana? Os samaritanos não se comunicavam com o judeu. 800 anos de guerra sobre eles. Mas quem está naquele poço não é Buda. Quem está naquele poço não é Maomé. Quem está naquele poço não é Aristóteles. Quem está naquele poço não é Kardec. Quem está naquele poço se chama Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não quer saber se é macumbeiro, se é espírita, se é o que for. Quando Jesus encontra o homem e a mulher, é para mudar a história dele em 90 graus. Jesus dá um giro na história da vida dessa mulher. Fique tranquilo que o início sou eu. Depois lá na frente, vocês vão padecer por causa do meu nome. Mas o seguinte, na minha tribo, no meu reino, tem muita ovelha perdida. Aí eu me pergunto, meus irmãos, como é que uma pessoa que lê a Bíblia, o judaísmo, que tem a lei de Moisés, a Torá como base, Jesus está falando, entra aí, positivo, dê preferência, procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a norma que presidiu o ministério público de Jesus
regeria também a missão dos seus enviados. Claro que essa restrição era temporária, e Jesus suprimiu antes de ascender aos céus, abrindo então os apóstolos o Oriente, os horizontes, tão vastos como o próprio mundo. Entretanto, a nação israelita seria o primeiro núcleo do povo cristão, o tronco em que os gentios, como nós, agora enxertados na videira verdadeira, nós conhecemos a Cristo por causa do apóstolo Paulo, que iniciou, e hoje nós somos salvos pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Gentios. Segundo, em seguida, Jesus determinou a natureza do ministério que confiou aos 12. Olha a didática que Jesus está aqui. Eu separo vocês, eu conto com trabalhadores para a minha seara. Você não tome o caminho dos gentios, não entre no caminho dos samaritanos, mas eu vou dizer o que você tem que fazer. Capítulo 10, verso de número 7. Capítulo 10, verso número 7. E indo, pregue dizendo que é chegado o reino dos céus. Jesus não mandou, querido pastor Gordo, libertar ninguém. Jesus não mandou curar ninguém. Jesus mandou: pregue o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito. O reino dos céus não é da coisa desse mundo, não é o sistema qual nós vivemos, porque isso a gente conquista, trabalha, estuda e vai atrás. Jesus está dizendo: e pelo caminho pregue que é chegado o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus vai ser transmitido através da sua vida, e através da mensagem eu vou incendiar, vou ganhar almas para estar no reino dos céus comigo. Olha que coisa interessante. Então Jesus mandou pelo caminho: preguem que está próximo o reino dos céus. A função principal dos discípulos não foi reunir na igreja primitiva, como o seu irmão Tiago, foi o pastor da igreja lá. A missão primordial dos discípulos é o que? A pregação do Evangelho. A Bíblia diz que a palavra de Deus é poder para libertar. Como eles ouvirão se não há quem pregue? Quando nós pregamos a verdade, o homem e a mulher é transformado, é liberto para a glória de Deus Pai. Então eles foram de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando sem descanso, como o próprio Jesus fazia desde o início do seu ministério público. Mas qual seria o tema da pregação deles? O que dá ibope hoje em dia, meus irmãos, da igreja evangélica brasileira? O que é que traz o povo às massas, pastor? Vem para cá, aqui tem casa própria, vem para cá, Deus vai enriquecer a tua conta, vem para cá, você não vai ficar enfermo. Esse não é o evangelho que Paulo e que Tiago e que o apóstolo João pregou, e o que João Batista pregou é esse. A mensagem era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É impossível o homem entrar no reino dos céus sem arrependimento. Pregue o evangelho, pregue o evangelho, pregue o evangelho, pregue o advento do reino dos céus, pregue que Jesus está voltando. Deve-se de antemão, meus irmãos, recorrer a Deus para suprir homens e mulheres para a sua seara. Escute isso aqui: somente o Senhor sabe quais têm as qualificações para o serviço. Quem capacita é Ele, quem prepara é Ele, quem coloca o desejo no coração é Ele. Quem vai fazer você ajudar esse ministério, essa igreja, é o Espírito Santo de Deus, que vai colocar no seu coração. Somente Ele sabe preparar-nos para a obra. Não é de proselitar, sem converter e salvar. A mensagem da salvação que nós pregamos, meus irmãos, não é uma filosofia, não é um teorema, não é um sistema de instrução moral religioso, mas sempre será o poder vivo de Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu tenho pregado em vocês. O evangelho que eu prego no desse mundo, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Por isso, meus irmãos, o nosso papel como igreja do Senhor é continuar orando para que o Senhor mande trabalhadores para a sua
obra. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. A igreja pode se colocar de pé em nome de Jesus? E eu queria orar, pastor Walter. Eu posso orar? Vem aqui na frente, você que está aqui compromissado com esse trabalho, com essa obra. São 13 anos de existência e nós vamos orar, pastor Walter, vem aqui, vamos orar para que Deus continue fortalecendo o querido pastor, os queridos diários estão aqui, para que essa seara possa cada vez mais se encher para a glória do nome de Jesus. Vem aqui na frente, querido, vamos orar. Você que está aqui, vem aqui na frente, vem aqui, todo mundo aqui na frente aqui, vamos orar, vamos falar com Deus. Eu vou orar aqui e vocês vão estender a mão para o pastor Walter, juntamente com a sua companheira, com os pastores aqui, para que Deus continue capacitando os seus servos para continuar no trabalho do Senhor. Jesus deu autoridade para vocês, Jesus deu autoridade para expulsar demônio, para curar qualquer tipo de enfermidade. A unção de Deus, a chamada de Deus estão sobre a vida desses homens que Deus colocou aqui. Mas Deus não conta tão somente com a liderança, Deus conta com você. Deus precisa de você. Através de você, você vai ganhar sua família para Jesus, o seu companheiro de trabalho para Jesus. Deus conta com você para a sua seara. Vamos louvar Deus com hino? Vamos falar com Deus? Quem aqui pode cantar? E depois a gente ora.